Oi, pessoal. Eu tô passando para deixar um vídeo para vocês com a explicação dos dois exercícios que ficaram na aula de segunda, tá? O primeiro, eu tô só com um desenho aqui, não tô bem com a formulação dele. Mas o primeiro dizia o seguinte, que tinha uma torre, né? Que tinha uma torre, aqui tá a torre, não vou desenhar muito, demorar muito, senão o vídeo fica grande. E tinha um cabo de aço, tá? Que ligava a torre até o chão, né? Esse cabo tinha 28 metros e pedia a altura da torre. E falava que estava fazendo um ângulo de 60 com o solo, tá? Isso dizia o problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o desenho, eu tô vendo muita gente me chamando no WhatsApp que não sabe, que não entenderam. E ver assim, ó, o que eu tenho nesse desenho. Eu tenho um cateto oposto, ó, cateto oposto, e a hipotenusa. Aí eu vou lá para minhas fórmulas que eu tenho, que o seno é cateto oposto, hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Tangente, cateto oposto, cateto adjacente, tá? O que eu faço então? Eu olho para o desenho e vejo o que eu tenho. Quando eu digo o que eu tenho, eu sei que eu não tenho esse valor, mas eu tenho ali o X que eu preciso saber, tá? Então aqui o que eu tenho? Um cateto oposto à hipotenusa. Que fórmula é que eu uso? A do seno. Aí eu escrevo o quê? Seno de quanto? Do 60, tá? É igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou lá na tabelinha e vejo quanto que é o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ó, eu substituo aqui o seno de 60. Igual ao x, né? Sobre a hipotenusa, que é 28, tá? E multiplico em x, ó. 2 vezes x igual a 28 raiz de 3. Aqui eu termino passando esse 2 para baixo. X é igual a 28 raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar, o 28 com 2 fica 14 raiz de 3. Tá bem? Esse era o primeiro que tava. O segundo, tá? O segundo exercício, vou deixar assim para ver se alguém tá... Ninguém vai estar copiando, tá escutando, né? O segundo exercício, o que dizia o segundo exercício? Vou deixar aqui o seno, as fórmulas aqui. Mas é assim, ó, é COI, CAI, COCA. Sempre sabendo que o seno é primeiro. COI, CAI, COCA, tá? O segundo exercício, o que o segundo exercício dizia? Ele dizia o seguinte, que tinha uma escada... O que eu mandei um áudio agora para uma aluna explicando o seguinte, que sempre que tivermos... Sempre vai ser triângulo retângulo, tá? Sempre. Aí eu preciso colocar os dados. Tá dizendo que a escada está apoiada no muro, aqui tá o muro, ó, tá? Aqui tá o muro. A escada tem 8 metros e ela faz um ângulo com o muro, aqui, ó. Se fosse aqui, ia dizer que ela vai fazer um ângulo com o solo, ó. Então ela faz o ângulo aqui. Ai, por isso que teve gente que errou. Um ângulo de quanto? De 30. E o que pede? A altura do muro. Poderia pedir qual a distância que está da escada até a parede, mas não, está pedindo a altura do muro. De novo, nós vamos usar o quê? Agora, nós vamos usar o quê? Cosseno. Por quê? Porque eu não tenho cateto oposto, eu tenho cateto adjacente. Viram a diferença? Naquele outro desenho, o ângulo estava aqui, eu tinha o cateto oposto. Então, eu vou usar cosseno. De quanto? Do 30, porque 30 que eu tenho aqui. Igual a x sobre o 8. Quanto que é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2.
igual x sobre 8. Viram que aqui a gente substitui por isso aqui, ó, tá? Aí eu vou multiplicar em x, vai ficar 2x igual a 8 raiz de 3. Isolando o x, 8 raiz de 3 divididos por 2. Simplificando, x igual 4 raiz de 3, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, até falei na aula, mas muita gente não assistiu, é o seguinte: às vezes a resposta não está assim. Às vezes a resposta não está com raiz, mas aí o professor dá o valor da raiz. O professor dá lá no exercício, use raiz de 3 igual a 1,71. Aí o aluno tem que fazer 4 vezes 1, aproximadamente, né? Porque é um número irracional, 171 ou 173. Aí o aluno tem que fazer o cálculo, tá? Então, é isso que eu quero que vocês gravem bem. Eu vou dar um outro exemplo, eu vou ler um exemplo aqui que tem no livro. Eu vou lendo o problema e nós vamos montando, tá? Eu acho que eu faço um pouco ligeiro esses vídeos, porque dizem que carrega muito, fica ruim de olhar, fica pesado. Aqui diz assim, ó, um garoto está empinando uma pipa com um carretel de 150 metros de fio. Em primeiro lugar, vamos já fazer o triângulo assim, ó. Já vamos deixar o triângulo assim para ver onde a gente vai botar as coisas, tá? O garoto, ele está aqui, ó, tá? O garoto está aqui empinando uma pipa. A pipa já está aqui nessa altura. E o fio aqui dele, ó, tem 150 metros, tá? O que que pede o meu problema? Pede assim, calcule a altura que a pipa se encontra. O problema podia ser, calcule a distância que o menino tá até onde a pipa se encontra, assim, ó. Não é, tá? E tá dizendo que forma um ângulo com o chão de 45, ó. Com o solo, tá? Aqui, tá fazendo o ângulo aqui. O que que eu faço, gente? O que que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. A gente pega e vê o que que a gente tem. Eu vou olhar para o probleminha e vou dizer, bom, o que que eu tenho aí? Eu tenho um cateto oposto e uma hipotenusa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, eu tenho cateto oposto e hipotenusa, então é seno. Seno de 45 é igual a x sobre 150. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 150. Vou multiplicar em x, 2x igual 150 raiz de 2, tá? Vou dividir por 2, tá? Então, x igual 150 raiz de 2 divididos por 2. Cortando aqui, eu tenho que o x é igual a 75 raiz de 2, tá? 150 por 2, 75. Eu queria colocar um para vocês que a gente tivesse só tangente, mas mesmo procedimento, tá? Então, a gente lê o problema e monta o problema. A gente lê o problema e vai colocando os lugares certos. Claro que aqui, ó, a pipa ó, tá aqui, ó, com o fio, então não vai ser aqui, tá? Bom, eu vou colocar um outro aqui, ó. Não tá em forma de problema, vai estar já montadinho assim o desenho. Ó, então eu tenho esse desenho aqui, tá? Eu tenho um 60 aqui, eu tenho um 5 raiz de 3 aqui e eu tenho um x aqui. E pede para calcular o valor do x, tá? Bom, o que que eu tenho? Vou ver o que que eu tenho. Não tenho hipotenusa, então não vou usar essas fórmulas. A única fórmula que eu não uso hipotenusa é a tangente. Então, eu vou escrever tangente de 60 é igual, ó, ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, 5 raiz de 3.
A tangente de 60 é raiz de 3. Então, eu coloco aqui, raiz de 3 igual x sobre 5 raiz de 3. Você sabe que aqui embaixo tem 1, multiplico em forma de x, né? Eu vou ter x é igual 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. X é igual 5 vezes. Isso aqui dá raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Isso aqui dá 15, tá? Gente, é o máximo que eu consigo explicar, e eu tô vendo que me mandam os que não sabem, que não entenderam. Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para o desenho e ver o que a gente tem. O que a gente tem. Vamos ver um que ficou também da aula passada, que também me perguntaram, que tinha aqui, ó. Aqui tinha um alfa e aqui tinha um beta, né? Os valores eu não sei, mas eu vou colocar aqueles valores assim, ó. O 6, aqui era 3, 4, 8, e aqui era 3, 4, 5, e aqui o 10, tá? Só porque eu não me lembro do que tinha na prova, no exercício. Quando pede seno de alfa, tá? É cateto oposto sobre hipotenusa. É 6 décimos. Que simplificando vai dar 3 quintos, tá? Quando pede seno de beta, ó, o beta tá aqui, ó, aí é cateto oposto sobre hipotenusa. Viram a diferença, ó? Quando o ângulo tá aqui, ó, esse é o meu cateto oposto. Quando o ângulo tá aqui, esse é o cateto oposto, tá? E na hora do probleminha, quando tem que montar, é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu acho um outro probleminha aqui. Deixa eu achar primeiro. Também meus óculos, que eu perdi. Para ler essas coisas eu preciso. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho outro nesse livro. Aqui tem poucos exercícios. Vamos ver aqui, ó. Ó, vamos dizer assim, ó. Calcule a largura do rio de acordo com a figura. Então, aqui, ó, tem o rio, aqui tem a largura do rio, tá? Então, aqui, por exemplo, tem areia, né? E aqui também. Aí eu tenho um desenho assim, ó, tem um desenho assim. E quero saber a largura desse rio. Então, o meu X vai ser aqui, tá? Só que eu tenho essa distância que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho aqui 100 metros. E tem um ângulo de 45, tá? Eu quero a largura do rio. Eu não quero isso aqui, ó. Eu quero essa aqui, ó. Eu tô com uma areia aqui e tô com areia aqui. Eu quero essa distância aqui. E nem quando a gente, às vezes, o rio tá com pouca água, a gente atravessa de um lado para outro. O que eu vou usar? Não tem hipotenusa, é tangente. Então, o que eu vou usar? Tangente de quanto? Do 45, tá? Qual é a fórmula? Cateto oposto sobre adjacente. X sobre 100. A tangente de 45 é raiz de 2 sobre 2. Sobre igual x sobre 100. Vou multiplicar em x de novo, sempre. Dá 2x igual 100 raiz de 2. Agora eu vou isolar o x, né? Vou passar o 2 para cá. 100 raiz de 2 divididos pelo 2, o x dá 50 raiz de 2. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? E aquilo que eu falei para vocês, se o problema não quiser a resposta em forma de, ele vai dar sempre assim, use raiz de 2 tanto. Sempre no final, não usa antes. Em função que a raiz de 2 usa sempre no final. Então, faz tudo e no final substitui a raiz de 2 por 1,30 e poucos. Agora eu vou ver os valores certinho, tá? Então, é isso. E amanhã tem um testezinho.